Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus então respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e cada uma continha ou cabia entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando os responsáveis pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus dá uma segunda chance para a felicidade. E eu quero falar justamente sobre o novo nascimento, queridos, dentro do casamento. Como foi que você conheceu a sua esposa? Como foi que você teve esse primeiro contato, o primeiro olhar, a primeira conversa, o primeiro diálogo? Você lembra? Você se recorda? As mulheres são capazes de lembrar o cabelo, a cor da camisa e alguns detalhes adicionais. Se os homens lembrar que teve um primeiro encontro, já é lucro para nós, como homens. Quais os motivos que levou você a casar com a sua companheira ou casar com o seu companheiro? O que motivou daquele primeiro encontro, aquele primeiro olhar, aquela primeira atração, a decidir viver junto? Como se diz, juntar as escovas de dentes, né? Dividir a mesma cama, dividir a mesma casa, dividir as mesmas contas. O que levou a fazer isso? O que leva as pessoas a casar são inúmeras situações, e algumas delas são até tristes. Eu separei aqui 3 situações. Primeira, a pessoa estava em algum lugar sem fazer nada, e de repente viu uma pessoa e se interessou por ela, e dali a algum tempo eles estavam juntos. Aconteceu como que ao acaso. Outra situação: eu não vi a hora de casar para sair de casa, não aguentava mais a casa do meu pai e da minha mãe, não vi a hora de sair, casei com o primeiro que apareceu na praça, só para poder sair de casa. Ou talvez nós começamos a nos relacionar e de repente aconteceu algo inesperado, uma terceira pessoa surgiu, e aí nós tivemos então, por pressão, regularizar a nossa situação, o nosso casamento. Enfim, irmãos, são muitas as realidades que levam um homem e uma mulher a estarem juntos, a unirem as suas vidas. Na maioria dos casos de aconselhamento matrimonial, em conversa com outros pastores, em conversa com outros líderes, a questão que leva os casais a um aconselhamento, em uma busca por auxílio, muitas delas está lá no passado. Coisas do passado, erros do passado, falhas do passado, que são trazidas hoje à tona. E aqueles erros do passado, aquelas questões lá de trás, agora elas estão presentes dentro do casamento, prejudicando a relação, trazendo dificuldade para o marido, trazendo dificuldade para a mulher. E a partir disso, então, abalando os alicerces da união e do casamento. Esses alicerces abalados, destruídos pelos ressentimentos, pelo mal entendido, pela raiva, pelas suspeitas de não saber mais se aquela pessoa é a pessoa ideal. Então muitas coisas surgem, e o casal acaba parando no gabinete pastoral ou procurando um psicólogo para poder trazer uma solução para o casamento. O casamento, irmãos, pode ser um céu aqui na terra,
mas tem muita gente que faz dele um verdadeiro inferno. E depende do nosso relacionamento, depende de como nós vivemos o casamento. Ele pode ser uma bênção, pode ser um estado de graça, mas ele pode ser também uma situação de dor, de tristeza, de angústia. E isso nós é quem construímos, independente da maneira e das motivações pelas quais iniciamos uma relação conjugal. Não importa os motivos pelos quais você está hoje casado. E talvez muitos de nós vivendo de conflito, vivendo de problemas, vivendo dificuldade. Deus tem um projeto para o casamento. Deus tem um objetivo para o casamento. E esse projeto eu chamo de um novo nascimento dentro do casamento. A solução de todos os conflitos, ou o princípio para a solução de conflitos dentro do casamento, é o novo nascimento da relação conjugal. É uma nova esperança que Deus pode trazer para o casal, para o homem e para a mulher. E isso só é possível porque Jesus ele nos dá uma segunda chance. Jesus nos dá uma possibilidade de consertar aquilo que não está andando bem. Ele nos dá uma esperança para onde nós não vemos esperança. O primeiro milagre que Jesus fez foi justamente num casamento, milagre público. E aí o otimista diz assim: não, Jesus fez o primeiro milagre no casamento porque ele acreditava no casamento, ele abençoou o casamento, ele apoiava o casamento, então por isso o primeiro milagre foi no casamento. Já o pessimista pensa assim: Jesus fez o primeiro milagre no casamento porque é a área de mais dificuldade, mais conflito, mais problema, mais BO, mais coisa para resolver. Então Jesus fez o primeiro milagre no casamento porque ele já previa que o casamento seria a esfera humana que traria mais dificuldades. Eu prefiro, irmãos, ficar com a perspectiva otimista. Jesus atuando no casamento porque ele abençoa, porque ele cria no casamento. Eu quero acompanhar junto com você 3 ideias do texto, 3 fatores importantes para nós, e responder uma pergunta: o que é preciso fazer para que o nosso casamento tenha uma segunda chance? O que é preciso fazer para que o nosso relacionamento conjugal tenha uma segunda chance? O que o homem, o que a mulher, o que o marido, a esposa tem que fazer, queridos, para que o nosso relacionamento conjugal ele tenha uma segunda chance, se é que ele está precisando de uma segunda chance. E não precisa ser profeta, não precisa ser vidente para deduzir que no nosso contexto social muitos casamentos precisam de uma segunda chance, porque muitos casamentos já estão abalados, muitos relacionamentos já estão desgastados, muitos relacionamentos estão trazendo mais tristeza, mais dor, mais pesar para o homem e para a mulher do que trazer bênção, do que trazer coisas boas. O que fazer para o nosso casamento ter uma segunda chance? Versículo 2 do texto de João. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. O que fazemos então, meus irmãos, para que o nosso casamento tenha uma segunda chance? Jesus precisa ser convidado para estar nesse casamento. Jesus precisa ser convidado pelo homem, pela mulher, pelo casal para estar presente na vida de ambos. Jesus precisa estar presente na vida do casal para que esse casamento ele tenha uma segunda chance, ou talvez uma terceira chance, ou quantas chances forem necessárias para que a sua vida conjugal possa trazer bênção para você. O versículo 1, o texto relata que a mãe de Jesus, Maria, foi convidada. O texto fala: e a mãe de Jesus estava ali. Provavelmente Maria estivesse lá ajudando a servir o casamento. Verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: olha, acabou o vinho. Talvez, provavelmente, esse casal era muito próximo de Maria, de Jesus, então ela estava como uma ajudadora naquele processo todo. Nessas ocasiões, quem estava no banquete principal eram os homens, as mulheres ficavam mais nos bastidores, servindo a mesa, organizando, sentava-se à mesa, estava presente, a princípio, primeiramente os homens. E além dela, o texto diz que os discípulos de Jesus também estavam lá. E assim como os outros convidados, muita gente estava ali. Quando surgiu o problema, qual foi o problema? Acabou o vinho. Quando surge uma dificuldade naquela situação, não é os serventes, não é a própria Maria, não são os discípulos, nem o mestre de cerimônia, nem o próprio noivo que vai solucionar o problema. Quem vai resolver aquele problema? Quem vai trazer uma solução para aquilo?
Jesus fez o milagre. Jesus transformou aquele problema numa bênção. Ele transformou o que poderia ser o desastre da festa numa continuação de alegria. Por isso ele tem que estar presente, ele precisa ser convidado, ele precisa estar dentro, irmãos, do nosso casamento. Nós podemos ter muitas pessoas ao nosso redor. Você pode contar com o papai, você pode contar com a mamãe, você pode contar com a irmã, com o tio, com o primo. Tem muita gente para nos ajudar dentro do casamento. Tem até umas figuras interessantes, os padrinhos, que você convida também para testemunharem. Mas a ideia do padrinho, da testemunha, é poder estar junto também, é poder aconselhar, é poder orientar, além de dar um presente muito bom e os mais caros. A gente pede para os padrinhos, né, do nosso casamento. Enfim, irmãos, muitas pessoas podem dar ideias ou poder talvez solucionar os possíveis problemas dentro do casamento. Porém, não é nenhuma dessas pessoas que vai de fato trazer a verdadeira solução para a nossa relação conjugal. Não é apenas a parceria que nós temos, não é as pessoas que estão ao nosso redor que vão trazer a verdadeira solução. Por isso, Jesus tem que estar lá. Ele é a terceira dobra do cordão, como fala Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras. Ele é mais forte, ele é mais resistente. E dentro do casamento existe o homem, existe a mulher e existe o terceiro elemento, que é Deus, que é a pessoa de Cristo, para poder estar trazendo essa harmonia. Para Jesus estar presente no casamento, ele precisa estar presente, primeiramente, na vida de cada um dos cônjuges. Jesus precisa estar presente dentro do meu casamento, na minha vida. Ele precisa estar presente no meu casamento, na vida da minha esposa. Ele tem que ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus, o meu Deus. E assim então ele vai poder estar mais efetivamente no contexto, dentro do casamento. Então, irmãos, não é só convidar Jesus para estar nas horas de conflito, ele tem que estar presente em todos os momentos. E a melhor maneira disso acontecer é ele ser o salvador pessoal do marido, o salvador pessoal da mulher, para que ele então possa, no momento crítico, estar lá e resolver o problema, como nós vemos aqui no texto da palavra de Deus. E eu quero perguntar para você algo muito sério: Cristo é o seu Senhor? Cristo é o seu Salvador? Pensa um pouquinho nisso. Ele está presente no seu coração, ele faz parte integral do seu ser. Ele precisa estar lá, ele precisa ser convidado, para que na hora de necessidade ele possa estar lá. Não só para as necessidades. Jesus não é o Aladim da lâmpada que vem resolver os problemas, mas ele estando presente, ele vai poder trazer uma solução. Segundo lugar, o que fazer para ter um casamento com uma segunda chance? Além de Jesus ser convidado, além dele estar presente, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Verso 3, verso 4 e versículo 7. Olha o que o texto diz. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Versículo 7. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles encheram completamente. Além de Jesus ser convidado, a segunda coisa que nós temos que fazer é deixar Jesus tomar as decisões dentro do nosso casamento. Jesus precisa ter uma palavra de autoridade dentro do nosso casamento. Jesus precisa dar as cartas, ele precisa dar as soluções, ele precisa ter voz ativa dentro da nossa relação. O momento crítico da festa estava ali, acabou o vinho, e agora? O que ia trazer alegria? Como que aquela festa iria transcorrer? Ninguém sabe o que fazer. Os serventes, os discípulos, Maria, todos estavam perdidos, todos estavam atônitos. E naquele momento de crise, uma decisão mal tomada seria mais prejudicial ainda. Na hora da crise, meus irmãos, quando nós tomamos uma decisão errada, nós vamos trazer mais problema para aquela crise.
É por isso que uma decisão sábia, uma decisão prudente precisava ser tomada naquele momento. Uma decisão certa, uma decisão providencial. E dentro desse contexto, qual era a melhor pessoa que poderia tomar esta decisão? Dentro daquela realidade da festa, quem naquele casamento poderia tomar a decisão? Ou talvez, quem não estava embriagado naquele momento do casamento? O casamento durava uma semana, as pessoas festejavam 7 dias, e o texto fala que eles bebiam muito vinho, e a estratégia era dar o primeiro vinho bom, para que depois, quando a pessoa já estava um pouquinho mais para lá do que para cá, podia dar qualquer vinho que não ia fazer diferença. Então quem naquele momento estava são, de consciência tranquila, de consciência pura, ou quem poderia tomar uma decisão acertada naquele contexto? A decisão precisava ser tomada por alguém sóbrio, alguém que não expusesse o noivo ao ridículo, alguém que não trouxesse mais problema ainda. Quem era essa pessoa? Cristo. De onde poderia se tirar vinho em tão pouco tempo? E mesmo que se pudesse comprar mais vinho, qual a qualidade desse vinho? Como resolver esse dilema? Como justificar para o noivo, acabou o vinho, interrompe a festa, manda todo mundo embora, vamos parar por aqui, acabou a comida, acabou a bebida, despede todo mundo. Não se podia fazer isso. Só uma decisão sábia iria diminuir todos esses problemas. E quem era a pessoa? Quem deveria tomar a decisão? Quem deveria resolver aquele conflito? Somente Jesus. Porque tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele realiza, meus irmãos, não tem erro. Se qualquer pessoa fosse resolver o problema, talvez traria uma situação mais difícil. Mas como Cristo teve voz e vez, Ele então pôde trazer uma solução. Ele mandou encher as talhas de água. Não seria nenhum absurdo as pessoas preencherem aquelas talhas que eram usadas para lavar a mão com água, era algo natural. Então Jesus mantém a descrição da situação. Depois que as talhas estavam cheias, Ele disse: vai lá e tira e oferece. De uma maneira muito sutil, uma maneira muito tranquila, Ele pôde então resolver aquele problema. Jesus fez o que só Ele poderia fazer, um milagre, o inesperado. Talvez as pessoas iriam comprar mais vinho, iriam oferecer outra bebida, iriam cancelar a festa, mas Jesus fez o que deveria ser feito. Por isso, irmãos, os problemas no casamento, eles vão surgir. O vinho vai acabar. As controvérsias vão se instalar. Quando menos nós esperamos, surge um problema dentro do casamento. Seja através de filhos, seja através de familiares, seja questão financeira, seja uma enfermidade, os problemas vão vir para o casamento. Nós não estamos imunes de problemas. E quando isso acontecer, nós precisamos então que Jesus esteja lá para resolver esses conflitos. Nós precisamos consultar a Cristo. Como diz o Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que anda não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando o problema se instalar dentro do nosso casamento, quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Cristo. Quando buscamos o Senhor e deixamos Ele tomar as decisões, podemos ter certeza de que o melhor vai acontecer. Jesus, Ele pôde dar a palavra de solução para aquele conflito. Muitas vezes nós buscamos nas pessoas, nós buscamos naqueles que estão à nossa volta as palavras de solução para os nossos conflitos conjugais, mas é Cristo quem precisa fazer isso, através da palavra, através de uma busca. Por isso Ele tem que ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele tem que estar lá no nosso coração, para que a gente possa ter essa via de liberdade com Ele. Terceiro lugar, o que fazer para o casamento experimentar o novo nascimento? Veja o que diz o versículo 5, versículo número 7 e o versículo número 8. Então a sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele disser. Versículo 7. Jesus ordenou: enchei as talhas com águas. E no versículo 8 diz assim:
Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. O que fazer para o nosso casamento ter uma segunda chance? As ordens de Jesus precisam ser obedecidas e cumpridas. Aquilo que Jesus diz, nós temos que obedecer, nós temos que cumprir. Aquilo que Ele deixa na palavra como orientação, queridos, para nós temos que seguir essas regras. Além dele poder tomar as decisões, nós temos que obedecer, cumprir aquilo que Ele determina. Obedecer às ordens é algo difícil para algumas pessoas. Se sujeitar a ordens de outros, para alguns, é muito complexo. E dependendo quem está dando as ordens, ainda assim, a pessoa não vai obedecer. Normalmente, se é uma autoridade, a tendência é de obedecer com mais eficácia. O dono da festa era o noivo. As ordens deveriam ser cumpridas, mas o noivo não sabia de nada. O noivo era a autoridade daquele casamento, mas ele estava alheio àquela situação. Ele não foi informado que aquilo estava acontecendo. Então, na segunda escala, vem quem? O mestre de cerimônias. Ele poderia resolver o problema, mas ele também não faz. Nós temos então Maria como uma terceira opção para resolver o problema. Mas Maria transfere essa expectativa para Cristo. Ela fala: olha, façam tudo o que Ele disser. Então, as pessoas foram abrindo mão de dar as ordens, de trazer uma solução, porque quem poderia fazer aquilo era Cristo. Talvez o mestre-sala seria o segundo, mas ele também não faz isso. Maria também não fez. Os empregados não podiam fazer aquilo. E aí o convidado, alguém inusitado, alguém que estava sendo abençoado com aquele casamento, pôde então determinar as ordens para resolver o conflito. Mas não era um convidado qualquer, era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador. O que nos leva a crer que Ele estava lá justamente para salvar aquele casamento, para trazer bênção para aquela vida conjugal, para poder abençoar aquele homem e aquela mulher. Quando acontece uma situação inesperada dentro do casamento, meus irmãos, quando nós estamos diante de um dilema, pode ter certeza, não vai faltar gente para dar opinião, não vai faltar gente para dar ideia, não vai faltar gente para trazer solução, com boas intenções. Mas nós temos que prestar atenção apenas na palavra que vem do Senhor. Não é qualquer palavra que vai trazer solução para o nosso casamento. Naquele momento, a ordem vinha de Cristo, e Ele então pôde trazer a solução. Vai acontecer no seu casamento de não faltar gente para dar pitaco. Pai, mãe, sogra, cunhado, irmão, vizinho, vizinha, colega de trabalho, mas todos vão querer contribuir para solucionar o problema, e muitas vezes essa contribuição vai trazer mais problema ainda. A solução, a ideia, a dica, o princípio vai trazer mais dificuldade ainda. Por isso, a palavra final tem que ser de Cristo. Dentro do casamento, só Jesus deve dar as ordens, pois Ele é Deus. Foi Ele quem instituiu o casamento, Ele quem criou o homem, Ele quem criou a mulher. Ele conhece o meu coração, conhece o coração da minha companheira. Só Ele sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Só Ele conhece a verdadeira realidade de um casamento. Por isso, as ordens dEle precisam ser obedecidas. Então, meus irmãos, para que o nosso casamento tenha uma segunda chance, nós precisamos entender isso. Ele tem que estar presente, Jesus tem que ser convidado. Nós temos que deixar Ele dar as ordens, e nós temos que obedecer e cumprir a sua palavra. E eu quero terminar fazendo algumas considerações nesta noite. Se Jesus não estivesse presente na festa, talvez o noivo teria que oferecer uma segunda festa, mandar todo mundo embora, encerrar aquele momento, providenciar mais vinho, trazer mais comida e depois trazer todo mundo de novo. Ele teria que fazer isso. Só Jesus pode dar a segunda chance. O noivo não podia dar uma segunda chance. Só Cristo deveria, e só Ele podia fazer isso. E essa segunda chance, meus irmãos, nós não entendemos biblicamente como
uma separação e um novo casamento. Infelizmente as pessoas, a sociedade, há essa filosofia de que não deu certo, separa e tenta de novo. É a segunda chance, é a terceira chance. Mas nós vemos pela Bíblia que não é essa a perspectiva de Deus. A segunda chance que Deus dá e que Jesus propõe é um novo nascimento, é uma transformação, é uma mudança de vida, de caráter do homem e da mulher, para que então o casamento possa ser abençoado. Só Jesus pode fazer excelente aquilo que estava ruim. Versículo 10, o texto diz assim: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Quem trouxe aquele melhor? Foi Cristo. Então é só Ele quem pode trazer, meus irmãos, o melhor para o nosso casamento. Logo, a solução para casamentos falidos, para cônjuges feridos, não é a separação e o novo casamento. Não é nessa via de solução, mas a solução é deixar Jesus transformar o nosso coração. E por consequência transformar o nosso casamento, transformar a nossa união. Você não precisa também viver um casamento só de aparência. E muita gente faz isso, vive um casamento de aparência. Não precisamos viver a dor de uma separação, a dor de carregar mágoas. Não precisamos passar por situações constrangedoras. Nós temos que deixar Jesus fazer renascer o amor, a união, a parceria, a amizade dentro do nosso casamento. Por isso, convide Jesus para estar na sua vida, convide Ele para estar no seu casamento. Em oração, deixe Ele tomar as decisões que dizem respeito a todas as áreas de nossas vidas como casal, inclusive as questões mais críticas. Tenha humildade, fé para obedecer tudo aquilo que Ele mandar. E por fim, só Jesus pode transformar a água em vinho. Só Ele pode mudar um relacionamento que já está falido. Só Ele pode fazer renascer um casamento que não tem mais esperança, que não tem mais perspectivas. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar por você e com você nesse instante. Que você possa, meu irmão, colocar a sua vida diante de Deus. Que você possa estar colocando o seu casamento agora diante de Deus. A sua vida conjugal, a sua vida sentimental. Se você ainda não é casado, você já pode aprender desde agora o que não fazer para não ter problemas futuramente. Se você já está dentro de um casamento, deixe Deus ajudar você nessa condução. Acredite que esse novo nascimento é algo que vai acontecer. Deus, nós estamos aqui nessa noite celebrando o casamento. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, renovando as nossas esperanças para o casamento. Nós estamos aqui, ó Deus, buscando no Senhor uma segunda oportunidade, uma segunda chance para os nossos casamentos. Muitas pessoas já desacreditaram de uma vida conjugal saudável, abençoadora, amigável, parceira. Muitas pessoas já estão desiludidas, ó Deus, no casamento. Mas nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, todos os elementos para termos esperança e para buscarmos uma transformação, uma mudança dentro dos nossos lares. A começar no nosso próprio coração, o coração de marido, o coração de esposa, de homem, de mulher, para que a partir dessa presença de Cristo, os conflitos, as dificuldades possam ser resolvidas. Só o Senhor pode curar as feridas, só o Senhor pode sarar as mágoas, só o Senhor pode trazer a esperança para um relacionamento conjugal que já está desacreditado. Jesus pode fazer o milagre da transformação. Ele pode fazer o milagre do novo nascimento. Ele vai trazer esperança. E é nele, na pessoa de Cristo, que nós vamos então alicerçar o
no nosso casamento. Nós cremos, Deus, que o Senhor nos dá elementos todos os dias para podermos acreditar nessa união. Porque o nosso compromisso é estarmos juntos até que a morte nos separe. Nós cremos nessa eternidade. Nós cremos nessa perspectiva. E nessa noite nós oramos pelos casais que aqui estão. Não apenas pela vida do Júnior, da Kéia, da Márcia, do Edmar, mas de todos nós que estamos aqui. Pelos nossos relacionamentos, Deus. Traga um vinho novo para o nosso casamento. Traga uma nova esperança. Traga uma nova perspectiva. Que o nosso casamento possa renascer na presença do Senhor. Para que nós possamos de fato, Deus, experimentar todas as dádivas e alegrias que o Senhor planejou para o casamento. Nós oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida grandiosamente.